hora de entendermos por que católico não segue só a palavra de Deus. Fica comigo até o final do vídeo para você entender um pouco mais dessa realidade católica aí. Mas antes, não esquece do meu joinha neste vídeo. Já dá o joinha aqui para você não esquecer, por favor. Obrigada. Também de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, faça seus comentários. Comente muito, mas respeitando essas regrinhas aqui para que toda a conversa e todo comentário traga bons frutos, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Muitas pessoas têm dúvidas, né, e nos acusam de nós não lermos a Bíblia, de nós não seguirmos a palavra de Deus. Porque a gente não depende, católico não depende só da palavra de Deus, esse só entre aspas, mas também vive do magistério e da tradição da igreja. Então, palavra de Deus, tradição e magistério. E o professor Felipe Aquino, durante uma entrevista ao Santo Flow, abordou sobre esse tema e eu achei muito válido, já que recebemos muitos protestantes depois dos reacts aí do Inteligência Limitada, né, com o padre José Eduardo. Então a gente vai ver aqui agora sobre essa questão. A palavra de Deus é tudo para nós, não é? Mas é preciso que ela seja interpretada corretamente. Por isso que existe o magistério da igreja, que recebeu de Cristo, diz o catecismo da igreja, ela recebeu o carisma da infalibilidade para interpretar a palavra. Sim. Porque o próprio São Pedro fala na segunda carta dele, se você interpretar a palavra por sua conta, sem ouvir a igreja, você pode encontrar nela a própria perdição. Segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Quando ele fala das cartas de São Paulo, ele fala, nas cartas de Paulo, tem coisas difíceis de entender, que os espíritos ignorantes, não é, interpretam errado para sua própria perdição. Olha que coisa perigosa, não é? Como fazem com as demais escrituras. Ora, Pedro conhecia Paulo, falava o hebraico como Paulo falava e achava difícil entender algumas coisas que Paulo escrevia. Agora imagina nós, entende? Estamos muito mais distantes, não só na língua como no tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, de ler a palavra de Deus, mas seguir a interpretação que a igreja dá. Porque as interpretações erradas é que geram as divisões dentro da igreja, geram as heresias. O que são as heresias? Alguém que interpretou a Bíblia errada. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Ou seja, quem caminha com a igreja não erra o caminho da verdade. Eita, eu amei esse corte, porque ele fala muito sobre isso, e principalmente, né, nesses últimos dias aí que nós recebemos alguns irmãos protestantes de outras religiões por conta dos reacts que nós fizemos. E aí, como eu sempre faço pelo Instagram, né, os reacts do Instagram, vamos à legenda. A palavra de Deus é fonte de vida, mas precisa ser interpretada com fidelidade. Por isso, Cristo confiou à igreja o dom do magistério para guardar, ensinar e interpretar as escrituras com autoridade e segurança. São Pedro, o primeiro papa da igreja, já alertava: quem interpreta por conta própria pode encontrar nelas a própria perdição. Por isso, seguir a interpretação da igreja não é perder a liberdade, é encontrar o caminho seguro da verdade. E aí teve um comentário, eu já falei pra vocês que eu amo ler os comentários, que eu achei muito incrível, que me motivou a trazer ainda mais esse react, que é esse daqui. Nossa, isto me deu tanta clareza, pode parecer óbvio, mas pra mim ficou muito clara a importância do catecismo da igreja. A interpretação é fundamental, e isso só a igreja dá. Então aqui, enquanto o professor Felipe Aquino foi falando, a gente vai entendendo por que existem esses três pilares: a palavra de Deus, a tradição e o magistério. Inclusive, em um dos vídeos que eu já postei, né, do react, eu falei isso. Não é que a palavra de Deus veio por depois do homem, não é isso. Deus sempre existiu, a palavra de Deus sempre existiu, né? Óbvio, né? Está lá em Gênesis. Mas o pergaminho, a Bíblia, o papel, tudo isso que nós temos o conhecimento hoje, ele foi passado de geração em geração, que era aquela tradição oral. Então os pais sentavam, passavam para os seus filhos, principalmente porque não era todo mundo que tinha acesso à palavra sagrada. Então muito se passou por meio da tradição. Por isso que a tradição é tão importante. E aí a tradição que liga a palavra de Deus e que também liga ao magistério. O magistério da igreja, que é o quê? São os papas, são as pessoas responsáveis pela igreja de Cristo, porque Jesus instituiu sobre São Pedro, né, sobre Pedro, a sua igreja diante da fé professada por São Pedro. Então, por que isso? Porque eles precisam, né, eles estão ali dentro da tradição e do magistério, e eles nos ensinam a como interpretar da maneira certa. Porque não basta você pegar a Bíblia e ler. Muita gente que não é católica, que não crê em Deus, já leu a Bíblia. Ou para entender como fato histórico, fato geográfico, de conflitos,
ou apenas como se fosse um livro de autoajuda. Então, quando nós não temos o Espírito Santo, a tradição e o magistério, a palavra de Deus pode ser interpretada de uma forma muito errada. E nós temos exemplos bíblicos. Vocês lembram quando Jesus estava no deserto? O demônio apareceu para ele usando a palavra de Deus. Quantas pessoas não usam a palavra de Deus, e hoje em dia para nós católicos está muito pior, usam também a tradição contra aquilo que é de Deus. E Deus são os 3 pilares aqui, tá? Palavra de Deus, tradição e magistério. E o que ele faz ali? Ele tenta Jesus por meio da palavra de Deus. Quantos irmãos nossos de outras religiões também foram tentados a isso? Muitas religiões pegam trechos bíblicos para criar a sua própria doutrina. Mas por quê? Muitos acabaram buscando isso daqui, ó. Entenderam que estar dentro da igreja é perder sua liberdade. E na realidade não é perder a sua liberdade. Quanto mais você vive na igreja de forma saudável e conforme a vontade de Deus, mais você entende que você é livre. Porém, toda liberdade também tem limites, também tem regras. Liberdade, né, como eu ouvi uma vez, não é libertinagem. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque a liberdade nos dá a consciência de que sim, eu sou livre para escolher, né? Ninguém me prende em relação a isso. Porém, eu também vou viver as consequências da minha escolha. Então, a igreja nos ajuda a interpretar de maneira correta, dentro daquilo que Deus nos ensinou. Por exemplo, Jesus, né, foi passando as parábolas, mas muitas vezes ele ia falando para os apóstolos que agora eles não iam entender. O professor Felipe Aquino deu um exemplo aí, né, de São Pedro e São Paulo, de que São Pedro afirmou que muitas questões que Paulo trazia eram difíceis de entender. E hoje em dia tem gente que, se você fala isso, nossa, tem palavras que são mais difíceis de entender, nossa lá, que ignorante, nem é de Deus, nem é católico, não, claro, que não segue a tradição. Cara, você tem que reconhecer quem você é de fato. Nós não somos daquele tempo. Existem muitos documentos, existe a palavra de Deus e existe também as nossas limitações. Isso não quer dizer que você é burro, que você é sem noção, não. Você está reconhecendo que você é um ser humano e nesse reconhecimento você se abre cada vez mais para Deus. Inclusive, isso também é bíblico, gente. Quantas palavras falam? Deus veio para aqueles que muitas vezes são ignorados, são excluídos, que não têm a super, hiper, mega sabedoria. E hoje em dia, e não estou falando aqui para você valorizar quem é burro, né? Ou quem é ignorante, não é, ou quem é ímpio, não é isso. Mas hoje em dia existe muito essa questão de exaltar a inteligência da pessoa, a sabedoria da pessoa. Com isso vai se esvaindo as questões de Deus. Então, todo mundo tem livros atrás, é super inteligente, estuda, mas e a vivência do evangelho? E a interpretação segundo aquilo que a igreja dá? Tá dentro ou tá fora? Porque eu já conheci muita gente que era super inteligente e que era pessoa muito ruim do coração. Aliás, a gente já trouxe alguns casos aqui de pessoas que são muito inteligentes, dão cursos, tudo, e que fizeram coisas erradíssimas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o comentário dessa irmã aqui nos traz essa certeza de que o catecismo, né? Por isso que eu sempre falo que católico não anda só com a Bíblia debaixo do braço. Ela anda com a Bíblia debaixo do braço, o catecismo e todos os documentos, né? Que vai saindo aí ao longo dos magistérios, né? Então a gente tem bastante conteúdo para andar debaixo do braço. Por isso que existe o catecismo. Então todas as vezes que você lê a Bíblia, é muito bom que você tenha o catecismo ao seu lado, para que você também possa ter essa base e que você não seja confundido. E, infelizmente, tem muitos católicos que acabam sendo confundidos por achismos das pessoas, por aquilo que as pessoas criam como teoria, e hoje em dia tem tanta teoria da conspiração, né? Então, se você quer viver a verdade plena do Cristo, que está dentro da igreja, o caminho mais seguro é seguir aquilo que a igreja interpreta, porque tem muita gente que vai trazer inúmeras interpretações, gente. Eu já falei aqui, esse vídeo que eu fiz é muito antigo, mas eu falo dele porque eu lembro disso todas as vezes. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o caso do Jim Jones. Depois procure aqui no canal. E aquilo é a maior prova de tudo isso que a gente tá falando aqui. Aliás, esse vídeo é muito antigo, gente. Um dia eu refaço ele porque o áudio tá muito ruim. Mas lá traz todas essas questões que nos preocupam aqui e que a gente sempre fala nos vídeos. Que não é um caminho seguro você seguir a interpretação de um homem, de você seguir tudo o que uma pessoa faz, porque muitas pessoas usam isso para trazer interpretações totalmente erradas e que saem fora do caminho de Deus, né? Então, essa história, mesmo que não tenha uma relação com a Igreja Católica, de verdade, eu sempre lembro dela, porque é um grande exemplo de manipulação e uso das coisas de Deus. Nós temos também o vídeo aqui do El Palmar de Troia, o caso de El Palmar de Troia, que também tem tudo a ver, mas o caso do Jim Jones, como foi algo que foi até o ápice, assim, do absurdo, eu deixo para que vocês possam assistir e refletir sobre isso. E quem sabe, assim, você entende
entenda, principalmente você que vive revoltado com os nossos vídeos, aquilo que a gente fala aqui é um cuidado que nós precisamos ter em viver sempre. Palavra de Deus, a tradição e o magistério, tá bom? Agora me conta, pra você é difícil ler a Bíblia? Qual foi a palavra que mais você teve dificuldade para interpretar? Você já leu o Catecismo da Igreja Católica? Isso te ajudou ou não durante a leitura bíblica, né? E os documentos da igreja? Você já leu? Dos outros papas? Dos papas atuais? Conta aqui, deixa nos comentários. Mas não esquece de seguir essas regrinhas, tá bom? Elas são muito importantes aqui no canal. Faz parte também da nossa missão. Não esquece de deixar seu joinha aqui neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. E só lembrando, comentem bastante, hein? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo react. Tchau!